Olá, alunos, olá, alunas, boa noite. Nós estamos na última aula do dia de hoje, do dia 12, dessa maratona de aulas interativas que nós fazemos 2 vezes na fase, né? Então, já tivemos a primeira fase em abril e agora estamos nesse segundo momento em maio. E agora contando com a presença da professora Ariana Rodrigues Guides, que se pronuncia, Ariana? Isso, Guides. Para uma discussão importante no campo da sociologia, né, que é a sociologia urbana e da violência, e particularmente um aspecto que a professora Ariana pesquisou sobre o sistema penitenciário. Então, ela vai trazer uma abordagem associada à pesquisa dela, mas também que dialoga diretamente com a disciplina de sociologia urbana e da violência. Professora Ariana, de antemão, agradeço a sua participação aqui na atividade da Uninter, em especial no curso de Sociologia, e que a gente tenha uma noite aí proveitosa para discussões. Os nossos alunos e as nossas alunas utilizam o chat para fazer a interação, e à medida que vocês forem fazendo perguntas, eu repasso para a professora Ariana. Obrigada, Ariana, por estar conosco. Boa noite. Obrigada, Valéria. Boa noite. Obrigada pelo convite. Eu vou compartilhar, então, a tela aqui. Eu preparei bastante coisa, então na primeira parte eu vou correr um pouquinho para chegar na questão das pesquisas etnográficas, que eu acho que são mais interessantes, assim, vai suscitar mais vai dar mais o que falar, ao meu ver. Vamos ver. Então, pessoal, eu me chamo Ariana, sou professora de Sociologia do Estado e sou formada em Antropologia. Meu mestrado foi em Antropologia. Pesquisei sistema penitenciário desde a graduação até então o mestrado, e a minha pesquisa foi sobre a capoeira no sistema penitenciário paranaense. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, mas eu vou deixar mais para diante, então vou fazer uma introdução aqui geral sobre o tema, tá? Então a disciplina é Sociologia Urbana e da Violência, e o título da aula é Antropologia da Violência, Estudos Contemporâneos sobre o Sistema Penitenciário Brasileiro. O que eu pretendo fazer com vocês? Uma discussão inicial, debate clássico, para as pessoas que pesquisam prisões, a sociedade disciplinar, o estado punitivo, tudo que envolve criminalidade, violência, o sistema penitenciário, são alguns temas, mas tudo que envolve esses temas gerais de controle social, quais são os autores clássicos, quando uma pessoa vai pesquisar qualquer temática dessa, por onde se inicia, como que essa obrigatoriedade, né, de não tem como pesquisar sistema penitenciário, então a própria antropologia ou sociologia da violência sem passar por esses autores, tá? Eu trouxe uma quantidade pequena, assim, mas eu imagino que seja uma referência, assim, bem enxuta e abrangente, tá? Então, a gente vai começar aqui com 2 clássicos, né? O primeiro da própria sociologia mesmo, que é o Goffman, é um sociólogo estadunidense, tem pesquisas ali da década de 50, 1960, 70 nos Estados Unidos, então seus trabalhos, eles são da sociologia, mas eles têm bastante essa pegada antropológica, de fazer campo, então ele pesquisou em hospitais por muitos anos, então de estar no ambiente, vivenciar aquele ambiente e depois escrever sobre ele. Então, da sociologia, o clássico para se pensar prisões é Manicômios, Prisões e Conventos, do Goffman. E outro clássico que um autor também está muito discutido hoje, assim, que é o Michel Foucault, o Vigiar e Punir, o Nascimento da Prisão, que é uma obra da década de 70. O Foucault, ele é assim, as pessoas o classificam como filósofo, mas ele é um autor muito utilizado também nos debates sobre o direito, no mundo do direito, e é muito abrangente a discussão que ele faz. E além pensando esse mundo do direito também, que a discussão sobre prisões é bem consolidada, eu trouxe uma obra para falar um pouquinho para vocês, citar de maneira geral, A Cárcere e Fábrica, que é criminologia marxista. Então a gente já vai entender um pouquinho dessa obra. Mas antes, então, vamos aqui no Goffman e no Foucault.
Bom, quando a gente fala de prisões, a gente está falando de um conceito, né, sociológico, que são as instituições totais, né? O que é uma instituição total? Uma instituição fechada, dentro dela há um mundo, né, particular, há um mundo de relações que se reproduzem. Geralmente faz parte dessa definição clássica, inclusive do Goffman, o caráter fechado das instituições totais, né? E a impossibilidade de diálogo com o mundo externo, né? Então, esse mundo é um mundo particular, né? Tem também suas regras próprias, enfim. E o que é importante das duas obras, tanto do Goffman quanto do Foucault, que ambas vão pensar em instituições totais, mas não como algo isolado da sociedade ou separada de um contexto, mas como reflexos de sociedades, reflexos de contextos, né? Então, o Goffman, ele vai, para quem tem curiosidade, assim, ele define conceitualmente as instituições totais, trabalha faz uma sociologia sobre a admissão do preso, a admissão do interno, como que a instituição vai atacar o eu da pessoa, vai tentar uniformizar os sujeitos, adequá-los, moralizá-los, discipliná-los. Então, a gente chama de ajustamentos primários e secundários, ataques ao eu. E o Foucault, ele aborda o nascimento da instituição carcerária e outras de confinamento na França entre os séculos XVIII e XIX. Então, o que o Foucault tem de tão interessante, assim? Por que ele é um autor tão abordado? Porque ele vai propor um esquema universal, né, um modelo de controle disciplinar e dos seus mecanismos abstratos de funcionamento. Então, quando Foucault discute prisão, ele não está falando que aquela lógica de disciplinamento está só no ambiente carcerário, ele vai abordar isso como algo presente nas relações. O poder, esse tipo de poder, ele está nas relações sociais, o poder é flutuante, ele não está numa instituição específica. E ele está na escola, ele está no hospital, no quartel, na fábrica, tá? Então, as instituições modernas, o capitalismo, a sociologia surge para pensar a modernização da sociedade, elas caminham para essa sociedade do disciplinamento, da vigilância. O Foucault discute o panóptico, que é o modelo da prisão circular ali, né? Do centro você vigia tudo. Então, ele faz tipo uma analogia como é a sociedade, né? Essa questão do controle social, tá? Então, seguindo aqui, se a gente for pensar crime, sistema penitenciário na modernidade, os autores marxistas associam, então, a questão da fábrica, né? Eu ouvi um barulhinho aí, não sei se tinha pergunta. Tem, eu não quis te interromper, Tá. professora Ariana, mas o Fábio nos pergunta se o Goffman faz parte da escola de Chicago. Sim, o Goffman, esses autores estadunidenses, foi muito forte a escola de Chicago, são diversos estudos sobre formas de sociabilidade violenta, marginalização da população, exclusão social. Então, ele, sim, é um nome faz parte desse contexto maior aí que é chamado de escola de Chicago. Mas ele passa por ela, ele não é exatamente o nome dela, né, Ariana? Ou eu estou equivocado? Ele não é um nome referência, assim, central. Ele é influenciado pelo Bartos, por exemplo, mas ele não é um autor da escola de Chicago. Sim, mas assim, a obra, toda a discussão, ela está dentro desse contexto grande aí que a gente tem de pensar a violência, de pensar o controle social. Então, talvez ele realmente, assim, não vai ser um nome diretamente ligado, né? Tem lá o Foote White, Sociedade de Esquina, se eu não me engano, que é um nome que eu acho que é diretamente ligado. Tem esse autor aqui, que é o Vacan, eu não sei se vocês estão enxergando daí, eu não estou conseguindo ver a tela. O Vacan, ele é bem mais recente, vou falar um pouco dele, assim, né? Mas é como se fosse uma geração, né, que vem desses autores aí da escola de Chicago. O Goffman, muito utilizado na própria psicologia, né, também. Então, o que é interessante desse livro, assim, né, dessa criminologia marxista? Vou passar rapidinho aqui. Então, peço licença para ler, porque
Eu anotei as informações mais importantes, mas eu acho que elas vão servir mais adiante pra gente. Então, esse livro, Cárcere e Fábrica, ele é composto por 2 ensaios e ele vai partir da seguinte premissa, que cada sistema de produção descobre o sistema de punição que corresponde às suas relações produtivas. Então, dentro do debate da sociologia, há uma tendência a se pensar que as cadeias, as instituições punitivas, elas derivam, é como se fosse uma necessidade do sistema capitalista. Então, você cria uma série de categorizações de sujeitos, né? Você tem, por exemplo, o problema da delinquência nos centros urbanos ali, né, no século XIX, Revolução Industrial, e aí vem a definição das classes perigosas. Quem seriam os perigosos? Os ociosos, vagabundos, ladrões, pequenos delinquentes, né? Então, essas pessoas sendo tratadas como um problema para a sociedade capitalista, já que não estão sendo produtivas, né? E havia toda uma questão de aceitação de um trabalho nas workhouses, ou bridewell, se eu não me engano agora o nome que são as casas de trabalho, tá? Casas de trabalho forçado primeiro para camponeses expropriados da terra, naquele processo, né, de migração do campo para as cidades. Então, as pessoas acabavam trabalhando, né? Por isso que o nome do livro é Cárcere e Fábrica, daí a pesquisa vai mostrar ali como era na Itália. Depois, são 2 autores, um deles pesquisa a Itália e o outro os Estados Unidos no século XIX, né? Então, o cárcere, quando ele, a partir da modernidade, ele passa a realizar o papel de instituição auxiliar da fábrica, e vai trazendo, essa tentativa de ocupar a superpopulação relativa, que é o exército de reserva, segundo Marx. Então, o que o Marx diz? Que a população de desempregados, esse exército de reserva, ele serve para manter os salários medianos ali, ou em níveis mais baixos. Então, ele serve de alguma forma ao capitalismo, né? Esse exército de reserva. E a disciplina como política de coerção para produzir sujeitos dóceis e úteis, que lembra a discussão do Foucault, né? Então, você vai transformando aos poucos o sujeito violento e perigoso num sujeito ideal, disciplinado, mecânico, o operário da fábrica. Tá? Então, essa discussão é muito interessante, né? Do criminoso não proprietário de terras sendo transformado ao proletário não perigoso, né? Então, ser pobre é crime na sociedade capitalista, né? Então, inclusive o segundo autor, que é o Pavarini, quando ele discute sistema penal nos Estados Unidos, ele fala do estado de bem-estar social para um estado penal, né? Os Estados Unidos hoje é o país que tem a maior população carcerária do mundo, eles investiram pesadamente em prisões lá, a prisão tornou-se um negócio ao longo do século XX também, até tem um documentário chamado 13ª Emenda que mostra isso, até o aprisionamento em massa da população negra, enfim. E aí você tem, né, essa questão de punir os pobres, uma nova gestão da miséria nos Estados Unidos, que daí você tem as pesquisas do Vacan, que são muito interessantes, é sociólogo francês, mas que acho que sempre produziu muito mais, né, nos Estados Unidos, e sobre essa questão de prisões e, enfim, os excluídos, né? A pesquisa dele, ele tem também uma etnografia sobre o boxe num gueto de Chicago, que é super interessante também, eu usei na minha pesquisa porque eu trabalhei com luta, né, que é capoeira e tal. Então, o Vacan é uma referência muito legal para estudar prisão atualmente, assim, se você for comparar esses modelos, assim, que tem Estados Unidos, né, esses países super desenvolvidos, né. Então, é interessante essa discussão aqui da criminologia, né. Então, só para passar, né, é muita informação, mas achei necessário, assim, a gente falar um pouquinho disso para deixar bem evidente como também que se pensa as prisões a partir da sociologia brasileira, tá? Então, aqui a gente vem para sociologia e antropologia da violência no Brasil. Tranquilo? Sim, professor, acho que tem razão. Eu concordo contigo de trazer esses autores que são, de alguma forma, se tornam referências obrigatórias, né? Quando a gente vai pensar em sistema prisional, vai pensar enfim, dentro da sociologia, dentro da antropologia, a gente tem nossos clássicos, né? Ainda que esses clássicos sejam recentes. Então, são leituras obrigatórias para alguns temas. É perfeito essa sua colocação.
provocação. Porque eu imaginei também, às vezes vai ter algum estudante que está interessado, que gosta muito do tema, para fazer esses caminhos também de dicas, sabe? Assim, vou começar a ler, por onde eu começo, enfim, né? Então, no Brasil, a gente também tem ali, na sociologia e na antropologia, sociologia urbana, muitos autores que discutem, né, essas questões, né? Eu não coloquei aqui, tem a Alba Zaluar, que é uma mulher, né, socióloga, antropóloga do Rio de Janeiro, pesquisou a Cidade de Deus, tem uma discussão interessante, mas eu optei por deixar o livro A Oficina do Diabo, aqui como referência, do Edmundo Campos Coelho. O que é interessante dessa discussão aqui, né? Que ele vai tratar, ali a metade do século XX, década de 60, 70, 80 também, né? Estudo sobre prisões no Rio. Então ele vai falar que existe no nosso país um processo de criminalizar quem está à margem, ou seja, os desempregados, a população pobre, enfim, criminalizar quem está à margem e depois marginalizar a criminalidade. Então, é um artigo dentro desse livro, é muito interessante, tem muito a ver com aquela criminologia marxista que eu apresentei agora, a própria discussão que o Foucault faz. Está entre os primeiros estudos sobre o poder nas prisões. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje também dessa questão do PCC. Antigamente, para quem assistiu o filme Carandiru, aquele modelo de cadeia que a gente chama de cadeia solta, que os criminosos, os presos se encontravam diariamente e eram de grupos rivais, isso não acontece mais. Hoje, por conta das facções, as galerias, as pessoas de galerias diferentes e grupos rivais já não se encontram mais nas prisões. Então, aqui é um dos primeiros estudos que vai mostrar essa ascensão do crime organizado, né? Ele vai falar da Falange Vermelha, a Escadinha. A Escadinha foi um criminoso famoso no Rio de Janeiro, assim como a gente tem outros nomes, Fernandinho Beiramar, né? Então, quando esses bandidos começam a se tornar famosos, não só pela mídia, mas também pelos próprios sociólogos que criam estereótipos para esses criminosos. Porque aqui é uma provocação, né, que eu faço, inclusive, para vocês, assim, que o Edmundo Campos Coelho, ele traz uma discussão da seguinte maneira. Muitas vezes, para o sociólogo, como se ele se beneficiasse também desse mundo da violência. Então, ele vai usar como objeto de estudo, mas ele está trabalhando com o sofrimento das pessoas, né? Com situações muito delicadas, né? Assassinatos, corpos, né? Pessoas, sentimentos. Então, essa criação de estereótipos não está só na mídia, está entre nós também, pesquisadores, né? Então, eu acho bem legal essa discussão do Edmundo. Ele diz que ele era um sociólogo na Oficina do Diabo, né? Então, ele pensa o ofício dele, fala de um equilíbrio precário que existe nas prisões, né? A sociedade dos cativos, que é um termo também clássico da sociologia. Por que um equilíbrio precário? Porque a prisão, ela é repleta de jogos de poder e ela é tipo uma panela de pressão que está prestes a explodir a qualquer momento, né? Então, é tudo muito tenso, qualquer coisinha pode fazer com que as relações se quebrem, enfim. Dizer não é não, dizer sim é sim, é tudo muito direto, papo direto e reto, né, entre criminosos. Então, eu falo um pouco disso, né. E ele aborda também tipos de crime e criminosos. Então, no mundo do crime há muitas hierarquias, há muitas divisões também, né. Então, por exemplo, um assaltante, ele se vê como muito distinto de um cara que foi preso cometendo um furto ou de um traficante. Há muitas rivalidades entre eles sobre a definição da própria identidade, né? E aí aqui citar, para quem quer pensar um pouco, referências de estudos sobre prisões no Paraná, né? O professor Pedro Bodet, que faleceu ano passado. Não sei se você também foi aluna dele, Valéria. Fui durante o mestrado, eu fiz uma cadeira com ele sobre a teoria sociológica clássica. Então, excelente professor, foi uma perda para nós aí, super novo, né, e tal. E ele foi meu professor também, né, durante a graduação, assim, eu gostava muito desse tema, de eu fazer todas as matérias que tinham sobre esse tema. Então, ele tem várias publicações, mas esse aqui eu coloquei como referência,
porque é um estudo sobre identidade profissional entre os agentes penitenciários. Então, o Baudet gostava muito de fazer uma discussão sobre o controle social, institucional, o Estado, o poder, sabe? O que é diferente quando a gente vai pegar depois as etnografias que eu trouxe como exemplo e a minha, que é uma pegada diferente. A minha opção e das outras mulheres que eu vou citar aqui foi de dialogar com ex-criminosos ou com criminosos ou com presos. Já a abordagem do Pedro Baudet e das pessoas que faziam parte do grupo dele, essa abordagem mais, esse olhar mais para a instituição. Então, tem essa diferença ali, né? Não sei se tem alguma perguntinha. Teve uma indicação de filme, o Fábio, 400 contra 1. Ah, sim. Esse filme é interessante. Até tem um capoeirista que eu entrevistei, um mestre de capoeira, que ele participou como figurante nesse filme também. Bem legal esse filme. Também sobre o crime organizado, né? Então, aí o que eu trouxe, assim, né, pra gente pensar também, né, já estamos, 25 minutos mais ou menos de aula? Nós temos mais 15 minutos. 15 minutos, tá. Então, vamos lá. Eu trouxe 3 etnografias aqui, mais para deixar o pessoal curioso, assim, para ler, né, que etnografias entre criminosos, né, mulheres pesquisadoras e as questões de gênero. Então, são 3 trabalhos ali, 2009, 2011 e 2010, aqui o terceiro. O primeiro tá um pouquinho difícil para ler aqui, que tá embaçada a figura, mas é Príncipes e Castelos de Areia, da Jânia Perla de Aquino. Na minha visão, esse é o mais instigante, porque ela pesquisou quadrilhas de criminosos que planejam assaltos, assim, de grandes proporções. Então, são quadrilhas que tem todo um investimento. Ela chega a citar no livro que as pessoas investem 50, 60, 70 mil reais no planejamento de um roubo. E são quadrilhas que já têm um caráter diferente, assim, daquelas quadrilhas dos anos 80. Porque elas se fazem e se desfazem dependendo do que vai ser planejado para dificultar que a polícia os identifique. Então, você faz, por exemplo, se a gente fizer um grupo hoje, entre nós aqui, para planejar um assalto, jamais podemos nos juntar os mesmos no próximo assalto. Temos que nos juntar com alguns outros. Pode ser um ou outro que vai estar junto ali, mas para dificultar essa questão da polícia. E aí, o que eu queria chamar a atenção sobre esses detalhes é que essas etnografias feitas por mulheres, né, entre criminosos, elas demandam um princípio da antropologia, que é essa questão da relação de confiança. Só que no caso de pesquisar o crime,